Influenciador Monark vendeu empresa por 10 milhões de reais. Quem pagou o imposto? Monark vendeu 49,75% da hold, era dona do Flow Podcast. Todo mundo ficou falando da briga, do contrato, do calote que ele está dizendo, né? Que recebeu, do sócio dele que comprou essa participação, mas ninguém falou e ninguém tratou de uma questão óbvia. Quem pagou o imposto de renda dessa venda? Como foi o pagamento? Como se estrutura esse pagamento? Qual a data de pagamento? Porque se houve ou não planejamento tributário. Meu nome é Yuri Pontes Vieira, sou advogado tributarista internacional e hoje eu não vou entrar em mérito da questão societária em si. Tem outros colegas que trataram essa questão de maneira bem detalhada, mas hoje eu vou falar da questão tributária da venda dessas cotas. Vendas das cotas da hold, a dona dessa empresa operacional que era do Flow Podcast. Então hoje eu vou te explicar não sobre o mérito da briga, questão societária, mas eu vou aprofundar a questão tributária dessa venda. Como se dá a tributação da venda de participação societária. Vou falar sobre a questão lá do pagamento parcelado, o fato do Monark ter morado no exterior, questão da tributação em moeda estrangeira ou não. Então, fica comigo que eu vou explicar todas essas questões específicas, questões tributárias. Bom, em 2018, o Monark e o Igor, né, e tinha outra pessoa também, eles fundaram o Flow de Podcast. Em 2022, depois de todas as questões polêmicas do Monark, ele saiu da empresa e ele vendeu 49,75% pelo valor de 10 milhões. Só que tem um detalhe, como foi o pagamento? Segundo o próprio Monark revela no contrato de compra e venda, diz que foi em 200 parcelas de 50 mil reais. Só que agora, nesse ano, a briga se tornou pública e o Monark está alegando que não está recebendo a participação dele dessa venda. Está dizendo que estava recebendo bem menos, 25 mil reais, que houve um aditivo nesse contrato de compra e venda. Então, eu vou te explicar como a Receita Federal, por exemplo, entende. Então, qual seria o tributo, qual seria o imposto nessa operação? Na verdade, a gente tem que observar não a venda em si, não o faturamento, o objeto da venda final. Não, a gente tem que pensar no ganho de capital. Ou seja, quando uma pessoa física vende uma participação em uma empresa, mesmo um imóvel, ela tem que observar o lucro da operação. Ou seja, você tem que ver a diferença positiva entre quanto você comprou ou adquiriu essas cotas, então o custo de aquisição menos o valor da venda. Então, sobre esse ganho, incide o imposto de renda, sobre o ganho de capital, sobre um sistema de alíquotas progressivas, tá certo? Esse sistema de alíquotas progressivas até mudou, porque antes você tinha uma alíquota fixa. Agora não. Então eu vou te explicar para vocês como funciona. Então se você ganhou até 5 milhões de ganho, tem a tributação de 15%. Se você recebeu de ganho entre 5 e 10 milhões, a alíquota é 17,5%. Se você recebeu entre 10 e 30 milhões, é 20%. Se você recebeu mais de 30 milhões, 22,5%, tá certo? Então são alíquotas progressivas que vão por faixa, não é mais uma alíquota única. Funciona mais ou menos essa ideia como a tributação do salário, certo? De alíquotas progressivas. No caso de uma venda de 10 milhões de reais, a gente tem que buscar saber quanto foi o valor de custo, quanto é que o Monark tinha como o valor no capital social, tá certo? Então, você vê essa diferença. Se essa diferença chegou a o lucro entre 5 e 10, vamos ter uma tributação de 17,5%. E quando você tem que pagar isso, esse imposto de renda? Você tem que pagar o imposto de renda até o último dia útil do mês seguinte do fato gerador. Qual foi? O da venda, tá certo? Tem que pagar um DARF específico para saldar essa dívida do imposto. E aí o custo de aquisição, que é uma questão importante também. A gente tem que ver quanto está lá, foi integralizado no capital social. É sempre necessário pensar que tudo que o sócio está colocando na empresa, é importante ele colocar, enquadrar aquilo ali, por exemplo, como capital social. Porque mais o valor que ele está investindo na empresa, ele aumenta o valor de custo e o valor final a pagar
do ganho de capital vai ser menor. Então, existe uma normativa específica que trata de como seriam os aportes a fazer, qual o valor de custo nessa operação. Então, é muito importante documentar, juntar tudo que você investe na empresa, se não é como um empréstimo que você está fazendo, mas como uma integralização de capital social, para aumentar justamente esse valor de custo. Bom, mas aí tem uma questão também muito complicada, que seria o nó do parcelamento. O Monark alega que foi feito, né, o pagamento em 200 parcelas, que tinham combinado de 50 mil reais. E aí, como se dá, então, o pagamento do imposto de renda dessa venda parcelada? A gente tem que pensar na lógica que é uma lógica proporcional. Você tem que ver quanto foi o valor total. Então, você calcula o valor, primeiro, o ganho total que você tivesse numa venda à vista, para encontrar a alíquota, tá certo? E depois você vai apurando, usando esse percentual do ganho de capital, no valor que você vai recebendo, tá certo? Então, pensar que você tem que emitir a guia e pagar a guia de DARF no último dia útil do mês seguinte ao seu recebimento. Então, pense que seriam necessários 200 DARFs aí, ou seja, 16 anos de obrigações mensais. E só que uma questão que o próprio Monark alega, questão importante, ele estava dizendo que a parcela, esses 50 mil reais não estavam sendo feitos, ou estavam sendo feitos a menor. Então, se o contribuinte hoje, se ele não recebe o valor do parcelamento naquele mês, não há fato gerador do imposto naquele momento. Você não tem que pagar imposto se você não recebeu o valor daquela parcela. Mas, se você recebeu e não paga, quais seriam as implicações tributárias? Na verdade, há uma multa de 0,33% ao dia, limitada a 20%, mais o juros Selic. Isso quando você esquece de pagar, mas que a Receita Federal não te cobrou ainda, porque se ela te cobrar, o valor não vai ser limitado a 20%, já sobe para 75% de multa. Bom, um outro ponto interessante sobre a questão do dólar. No momento da briga e no momento dessas discussões entre o Igor e o Monark, ele fala o fato que depois houve um aditivo nesse contrato de venda que passou a receber em dólar, né, e de uma empresa brasileira. Tá? Então, o ganho, nesse caso, dos 5 mil, estava dizendo que era 5 mil dólares. Segundo a legislação brasileira, se nós estamos falando de uma empresa brasileira e o recebimento sai daqui do Brasil, o cálculo vai ter que ser feito em reais, porque nós temos uma legislação específica quando nós estamos falando de um ganho proveniente de uma fonte estrangeira. No caso, a fonte é brasileira. Agora, se vamos pensar que você tem uma empresa no exterior e você está vendendo essa empresa no exterior, então a fonte, a origem da operação está no exterior, é necessário fazer uma conversão específica, levando em conta o valor em que a data do pagamento, de acordo com a cotação do Banco Central para aquela moeda específica, né? Então, você tem a conversão ali de dólar, por exemplo, para reais, levando em conta a legislação específica. E ainda mais nós temos também uma legislação nova, que é a lei que veio pela Lei 14.754, que tem uma tributação de investimentos no exterior que você deve levar em conta. E aí muda até a data de pagamento. Então eu vejo que nesse primeiro momento você tem que pensar também, mesmo que o valor foi pago para o exterior, mas o valor, a origem dele é a origem em reais. E aí tem um ponto interessante, né? Sobre a questão, o cenário de não residente. É comum agora falar-se muito de saída fiscal e tal. Então o Monark mesmo falou que estou voltando para o Brasil, ele voltou esse ano e ele estava morando fora. Então, se a operação foi feita, né, os recebimentos foram feitos como não residente, ou seja, residente fiscal do exterior e não uma residente fiscal do Brasil, há uma mudança aí de o cálculo em si da tributação, mais o período de recolhimento, tá certo? Então é muito importante você analisar isso também, o fato de eu ser residente e receber, fazer uma operação de venda e eu ser
não residente. Lembrando que se eu quero sair fiscalmente do Brasil, eu tenho que respeitar algumas obrigações, como, por exemplo, fazer a comunicação de saída definitiva, fazer a declaração de saída definitiva, tá certo? E isso tem um impacto, sim, na venda da operação do Flow Podcast. O fato de eu ser não residente acaba com certas isenções. Então, se, por exemplo, no caso, aquelas isenções estão de imóveis, por exemplo, eu tenho algumas limitações, não tem a tributação até 440 mil, o valor da venda, isso não tem mais pelo fato de eu ser não residente. A tributação vai ser definitiva e tem um ponto interessante, que é o período do recolhimento. Quando eu devo pagar? Se eu sou não residente, primeiro, quem deve recolher? Na verdade, não sou eu que estou vendendo, e sim quem está comprando, quem está pagando que deve fazer o recolhimento. No caso, seria o Igor que deveria fazer o recolhimento do imposto, tá? E outro ponto também, que seria interessante trazer isso, questão do código do DARF, o código do recolhimento. O código muda também. E o período vai mudar. Ou seja, se, como residente, eu vendendo, eu tenho até o último dia útil do mês seguinte para fazer o pagamento do imposto, eu sendo não residente, primeiro eu não tenho que pagar, não é a minha responsabilidade. Quem tem que fazer o recolhimento tem que ser no dia do pagamento daquela parcela, vai ser aquela pessoa que está comprando aquelas cotas, que está me pagando aquelas cotas que eu vendi. Então é interessante você prestar atenção, porque a responsabilidade vai para outra pessoa. A lei, ela traz a responsabilidade para outra pessoa fazer o recolhimento. Ok? Bom, eu acho que, por fim, eu tenho que resumir os 5 erros ou 5 pontos importantes quando você vai fazer a venda de uma empresa sua. Pensar que, se for uma venda parcelada, vai ter uma emissão de DARF pelo GCAP, né? Vai ter um cálculo mensal a que você deve prestar atenção. Segundo ponto importante, documentar aí o custo de aquisição. Lembrar que quanto mais você sobe seu custo de aquisição, menos imposto de renda sobre o ganho que você vai pagar. Erro 3, ou ponto 3, ignorar o impacto cambial. Ou seja, o fato de que o pagamento foi feito em moeda estrangeira, levando em conta de você ser residente fiscal do Brasil ou não. Se você é residente fiscal do Brasil ou a fonte de pagamento está localizada no exterior, vai ter um tratamento específico, tá bom? E lembrar também de você ter que pensar nos prazos de pagamento, nas datas de recolhimento, levando em conta o fato de você ser residente ou não do Brasil e o patrimônio que você está vendendo está situado ou não no exterior. E o caso do atraso vai gerar multa e juros, ok? Então, se você está pensando em vender sua empresa, você é sócio, ou você está pensando em sair do Brasil, é importante fazer aí um planejamento tributário para levar em conta esses diversos fatores, porque a falta do pagamento ou pagamento em atraso, logicamente, vai te trazer multa e juros. Se você quer saber mais informações sobre saída fiscal, planejamento tributário, eu tenho outros vídeos aqui no canal que trata desse assunto, tá ok? Obrigado e até a próxima.